Então, beleza. Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ótica aqui. Hoje a gente vai trabalhar com vocês lentes esféricas, beleza? E aí eu vou apresentar aqui e se vocês tiverem alguma dúvida durante a aula, vocês podem perguntar, como a gente faz toda vez. Vamos lá. Apareceu minha tela aí para vocês? Sim. Apareceu. Vamos lá, então. Olha lá, galera. Então, aqui em relação às lentes esféricas, né? É um dos assuntos aí mais fáceis aqui dentro de ótica e mais familiares para vocês, né? Porque se vocês ainda não usam óculos, vocês vão usar, ou com certeza tem algum parente seu, alguém da sua casa que usa, tá? E a gente faz o uso das lentes, né? No caso, do óculos, binóculo, até no nosso próprio olho, como a gente já viu no início do assunto, a gente tem uma lente chamada de cristalino, tem uma lente natural, tá? Então, vamos lá. Bom, aqui eu coloquei apenas algumas das aplicações aqui que tem da lente, não coloquei os óculos, mas algumas dessas aí são as mais importantes, olha lá. Coloquei assim, devido à sua grande importância prática, o estudo das lentes esféricas constitui um alto ponto, né, de qualquer curso de ótica. Então, o principal assunto desse curso de ótica que a gente está tendo, com certeza é lentes. A gente chegou na parte principal aí, tá? Por causa da sua grande aplicação no nosso cotidiano, como eu já falei. Aí tem alguns exemplos, né? Microscópio, binóculo, máquina fotográfica, né? E as lentes dos óculos aí. Tudo bem? Como é que a gente vai chamar a lente? Como é que a gente vai definir uma lente, né? A gente vai definir uma lente aqui da seguinte forma, né? É a associação de dois dióptros, um necessariamente esférico e o outro plano ou esférico, ou seja, um dos lados da lente com certeza é esférica e o outro lado pode ser plano ou esférica, tá? A gente vai classificar as lentes de duas formas, né? Elas podem ser lentes de borda fina ou lentes de borda grossa, tá? E aí, dependendo da sua, do meio em que ela está localizada, ela pode concentrar a luz, e eu vou chamá-la de lente convergente, ou ela pode espalhar a luz, eu vou chamá-la de lente divergente, tá? Então, a gente vai classificar primeiro aqui em relação às bordas. Se as bordas delas forem finas, né, geralmente elas são convergentes. Se as bordas forem grossas, elas estiverem no ar, geralmente elas são divergentes. A gente vai ver aqui, vamos lá. Presta atenção. Eu coloquei um quadro, né, um resumo, para vocês verem a diferença das lentes da borda fina, perdão, e da borda grossa, tá? Perceba aí o seguinte, que os nomes que as lentes têm vai depender do tipo de borda que é. Então, por exemplo, essas lentes aqui que estão na coluna do lado esquerdo, todas elas têm a borda fina. Olha lá, a ponta delas é fina. A gente chama de bordos finos. E é mais grossa no meio do que nas bordas, tá? Perceba que toda lente de borda fina, o final do nome dela é convexa. Olha lá. Os três tipos de lente de borda fina, o final do nome delas é convexa. Então, essa primeira aqui, como ela tem duas partes convexas, a gente vai classificá-la como lente biconvexa. Essa daqui tem uma parte plana e uma parte convexa. Como ela é de borda fina, eu vou deixar a palavra convexa para o final. Então, o nome dela seria plano convexa. Essa outra daqui tem uma parte cavada, que é côncava, e uma parte convexa. Mas como ela é de borda fina, a palavra convexa vem por último. Então, eu vou classificá-la como côncavo-convexa, tá? Tudo bem? Então, desse lado aqui, toda vez que a lente tiver borda fina, o final do nome dela vai ser convexa, tá? Do lado direito aqui, nós já temos as lentes onde as bordas são mais grossas do que no meio, né? A gente vai classificá-la como lente de bordos grossos. E aí, vai ocorrer o contrário, tá? Toda vez que a lente tiver a borda mais grossa do que no meio,
essas lentes, o nome dela no final vai ser chamada de côncava. Como essa daqui, primeira, tem duas partes cavadas, ela tem duas partes côncavas, eu vou chamá-la de bicôncava. Essa outra aqui, ela tem uma parte plana e uma parte côncava. Como ela é de borda grossa, eu vou chamá-la no final de côncava. Então, o plano vem primeiro. Então, seria plano côncava. Essa terceira aqui, ela tem uma parte cavada, que é uma parte convexa, e uma parte côncava, né? Como a borda dela é mais grossa do que no meio é mais fino, eu vou usar a palavra côncava no final. Então, ela vai ser uma lente convexo-côncava, tá? Tudo bem? Então, é assim que a gente chama as lentes. A gente vai classificá-las desse tipo. Tudo bem? Posso continuar, galera? Respondam aí. Pode, professor. Beleza? Olha lá. Professor, eu tenho miopia. Qual desses tipos de lente eu uso? Quem tem miopia como eu, a lente na ponta ela é mais grossa do que no meio. Então, são essas lentes desse lado aqui, olha lá, do lado direito. As lentes de bordo grosso. A lupa, a lente de aumento, né? Ela é de bordo fino. Então, eu uso esses tipos de lente aqui, se eu quiser ampliar um pouco, né? O objeto. Se eu quiser ver uma imagem ampliada, tá? Outra coisa, com essas lentes aqui de bordo fino, como ela é convexa, né? Como ela é convergente, perdão, quando a luz atravessa ela, a luz ela é concentrada. Então, eu posso queimar uma folha de papel com as lentes de bordo fino. Eu não consigo queimar com as lentes de bordo grosso se ela estiver no ar, tá? Então, a borda da lente vai dizer o que a luz faz depois que a luz atravessa ela. Quando a borda é fina, significa que quando a luz atravessa a luz converge para um ponto, tá? Quando a borda é grossa, significa que quando a luz atravessa ela, a luz vai abrir, igual a borda. É só tu acompanhar aqui a borda, galera. Tá abrindo, né? Então, isso que acontece quando o raio de luz atravessa uma lente de bordo grosso. Então, olha lá, como a borda dela é grossa, ela indica que quando a luz atravessa ela, a luz vai fazer exatamente isso, a luz abre, olha lá. E aí eu vou dizer, isso aqui é uma lente divergente. Como essa outra aqui é de bordo fino, quando a luz atravessa ela, segundo as bordas dela, a borda vai concentrar. Então, esse raio de luz vai fazer isso, olha lá. Então, eu posso queimar uma folha de papel, uma lente de vidro no ar, tá? Utilizando lente de bordos finos, tá? Tudo bem? A lupa, a lente de aumento é desse tipo aqui. Já a lente de bordo grosso, ela serve para corrigir defeitos da visão, como a miopia. Tudo bem aí, gente? Deu para entender? Deu, professor. Sim. Vamos lá. Aí eu coloquei assim, olha lá, uma observação aqui antes da gente continuar. Diz assim, nosso curso, exceto quando houver alguma recomendação contrária, consideraremos as lentes esféricas de espessura desprezível em comparação com os raios, né, de curvatura. Depois, quando eu mostrar aqui o desenho, os elementos da lente, vocês vão entender aí em relação ao raio. As lentes que satisfazem essa condição, a gente vai chamar de lentes delgadas. Então, o que é uma lente delgada? É aquela que a espessura dela é muito menor do que a distância do raio dela, tá? É isso que eu estou dizendo aqui, ó. A espessura é desprezível em comparação com o raio de curvatura, tá? Então, é uma lente normal, que eu quero dizer nada mais aqui que a lente ela é normal. Ela não é muito grossa, tá? Vamos lá. Comportamento óptico das lentes, né? Como eu falei, aqui vocês precisam prestar bem atenção para entenderem isso aí, tá? Porque existe uma exceção, no caso das lentes, do que eu vou explicar aqui, e às vezes aparece em prova justamente a exceção para ver se o aluno vai errar, tá? Então, em situações normais, tá? Em situações normais, a lente de borda fina, ela é convergente. Então, quando a luz atravessa ela, como eu mostrei agora há pouco, a luz ela é concentrada para um ponto. Esse ponto é o foco. É aquele mesmo foco que a gente estudou lá em espelhos esféricos,
tá? E em condições normais, vou já explicar para ti o que é condições normais. Em condições normais, quando a luz atravessa uma lente de borda grossa, ela é espalhada. Então, essa lente de borda grossa, onde a borda é mais grossa aqui no meio dela, a luz sofre um espalhamento. Então, essa lente aqui vai ser divergente e lente convergente aqui, tá? Aí tu pode perguntar, professor, o que o senhor quer dizer com situações normais? É como, por exemplo, uma lente de vidro no ar. Então, o vidro, vocês sabem que ele é mais denso que o ar, né? O vidro, ele é mais denso que o ar. Então, quando a lente estiver no meio como o ar, uma lente de vidro estiver no meio como o ar ou como a água, né? Sendo que a lente seja mais densa que o meio, toda lente de borda fina, ela vai ser convergente, como vocês estão vendo aqui, e toda lente de borda grossa, ela vai ser divergente. E isso são situações normais, né? Um óculos meio no ar. Então, se a lente do meu óculos tiver borda fina, quando a luz atravessa ele, a luz é concentrada para um ponto, para o foco, né? E se a lente for de borda grossa e ela estiver imersa no ar, ela for de vidro, por exemplo, se ela for mais densa que o ar, ela vai ser divergente. Então, os raios de luz, quando atravessam ela, espalham, e aí o prolongamento dele, aqui nesse lado da lente, é que vai passar no foco dela. Então, perceba que o foco da lente convergente, ele é um foco real, porque são os próprios raios de luz que passam nele. Já o foco da lente divergente, ele é um foco virtual, porque quando a luz atravessa essa lente aqui, a luz se espalha, e aí só os prolongamentos que vão passar. Outra coisa aí, vocês estão percebendo que o foco imagem da lente convergente, ela fica do lado direito, esse foco. Já o foco da lente divergente, a lente de borda grossa, ela fica do lado esquerdo, tá? Foco imagem. Porque aqui nós teremos dois focos. Nós vamos ter o foco objeto e o foco imagem. Vou mostrar para vocês aí, tá? Então, o que é o foco imagem? É aquele foco para onde os raios de luz se direcionam depois de sofrer refração na lente. Então, o fenômeno que está ocorrendo aqui chama-se refração, porque a luz está mudando de meio, passando do ar para o vidro da lente. Tudo bem? Então, quando a luz sofre refração numa lente, ela pode passar efetivamente pelo foco, como na lente de borda fina, ou ela pode passar só o prolongamento dela por esse foco. Se os raios de luz passarem efetivamente pelo foco, tu vai dizer que esse foco ele é real. Se o prolongamento aqui passar pelo foco, tu vai dizer que esse foco ele é virtual. Tudo bem, galera? Tá dando para entender o que eu estou falando aí? Sim. Tranquilo? Então, vamos lá. Bom, professor, e como é a exceção? A exceção é quando a lente ela for menos densa que o meio, né? Se a lente for menos densa que o meio, aí o que vai acontecer? Elas vão ter comportamentos opostos, né? Em condições normais, a lente de borda fina, ela é uma lente convergente, ela concentra a luz, né? Por quê? Porque a lente é feita de vidro e ela está no ar. Então, o ar, ele é menos denso que o vidro. Então, nesse tipo de caso, quando a luz atravessa a lente de borda fina, a luz vai concentrar para um ponto. Quando a luz atravessa a lente de borda grossa, ela vai abrir, ela vai ser divergente. Mas se eu inverter o caso, se eu colocar a lente no meio mais denso que ela, aí tu vai desinverter o raciocínio aí. A lente de borda fina, ela vai se comportar de maneira divergente, e a lente de borda grossa, ela vai ser convergente, né? Então, tá bem aqui, ó, nessa tabela para vocês entenderem, olha lá. A lente de borda fina, quando o índice da lente for maior que o índice do meio, ou seja, quando ela for mais densa que o meio, é a situação normal. As lentes de borda fina são convergentes, e aqui embaixo, a lente de bordas espessas, que são bordas grossas, né, são divergentes. Só que o caso em que o índice da lente for menor que o índice do meio, ou seja, a lente for menos densa que o meio em que ela está envolvida, aí tu vai inverter esse raciocínio. A lente de borda fina passa a ter um comportamento divergente, e a lente de borda grossa, ela passa a ter um comportamento convergente. Aí tu pode perguntar assim, professor, mas quando é que eu vou ter um caso em que a lente
ela é menos densa que o meio. Eu não consigo imaginar isso. Porque, geralmente ela está no ar ou na água, né? Como é que a lente vai estar no meio, onde a densidade do meio é maior que o dela, né? É só tu raciocinar um exemplo aqui, olha lá. Vou desenhar aqui no quadro que está atrás de mim. Vocês podem observar aí. Eu vou explicar aqui no quadro para vocês. Dá uma olhada. Olha lá. Olhem para cá. Conseguem ver meu quadro aqui, né? Dá para ver aqui? Sim. Tá. Dá. Sim, professor. Aí, olha lá. Olha a situação aqui. Esse caso que eu vou mostrar aqui para vocês é a exceção. Então, a maioria dos casos, né? A maioria dos casos é uma lente de vidro no ar. Mas, se o cara quiser... se ele quiser testar se o aluno estudou mesmo isso, ele vai passar uma questão assim, ó. Imagina que isso aqui é uma placa de vidro. Eu desenhei para vocês, tá? Uma placa de vidro. E aí, essa placa de vidro, eu vou furar ela. Vou fazer um desenho de uma lente dentro da placa de vidro, tá? E aí, o que vai acontecer? Eu vou retirar essa parte que eu cortei aqui. Então, repara, o meio que está envolvendo a lente agora é que é o vidro. E a lente, ela vai ser feita de quê, gente? De ar. Porque ela era uma placa de vidro e eu retirei, eu fiz o desenho de uma lente aqui, tá? E aí eu vou fazer esses dois casos aí para ti, olha lá. Se eu pegar uma outra placa de vidro e cortar ela no meio também, se eu fizer um buraco nela, em forma de uma lente divergente, olha lá, de borda grossa, tá? Então eu vou ter o vidro sendo o meio que está ao redor da lente agora, porque é uma placa de vidro, e a lente, quando eu tirar esse vidro aqui, deixar só o buraco em formato de lente, eu vou ter o ar lá, tá? E aí vocês percebem que inverteu o negócio. A lente é de ar e o meio que envolve ela é o vidro. Em condições normais, quando a luz atravessa uma lente de borda fina, vocês viram aí que ela se comporta convergente. Só que, na exceção, quando for o oposto aqui, né? Nesse caso aqui, olha lá, o índice da lente, que é o ar, ele é menor que o índice do meio. A mesma coisa acontece aqui, olha lá. O índice da lente, ele é menor que o índice do meio. Então, toda vez que acontecer isso aí, a lente de borda fina, quando ela for atravessada por um raio de luz, ela não vai ser convergente, ela vai ser divergente. Então, esse raio de luz, ele vai abrir, vai ter um comportamento oposto do normal, tá? E a lente que tem borda grossa, que era para divergir, ela vai agora ter um comportamento convergente. Então, quando os raios de luz atravessam uma lente, né, de borda grossa, sendo que a lente, o índice dela, ela for menos densa que o meio que envolve ela, ela vai ter esse comportamento que era para ter da outra lá, né? Então, vai ocorrer o oposto do que a gente espera, tá? Então, isso aqui é quando ocorre a exceção. Mas, na maioria dos casos, a lente tem esse comportamento. Borda fina, ela converge, borda grossa, ela diverge. Ela só vai ter esse comportamento quando o índice dela, quando o material que ela for feito, for menor do que o material, ou menos denso, né? Do que o material, do que o meio que ela está envolvida. Deu para entender isso? Sim. Tá? Ah, professor, eu vou ter que adivinhar? Não, na questão ele vai te dizer, tá? Não se preocupe. Até quando for a exceção, ele vai dizer, olha, a lente é de ar, foi feita uma placa de vidro e tal. Aí ele vai explicar isso aí, tá? Mas nas condições normais, de temperatura e pressão, quando a borda for fina, ela vai convergir, quando a borda for grossa. É claro que dá para... Vocês já entenderam que, olhando para a borda da lente, numa situação que não é essa aqui, uma situação normal, como a borda é fina, ela dá a ideia de quando a luz atravessa ela, a luz concentra. Isso que é para vocês entenderem. Foi dessa forma que eu aprendi quando eu era estudante, né? Como a borda é fina, a ideia é que quando a luz atravessa ela, sofra refração, né? A luz converja para um ponto. Como essa daqui, a borda dela é mais grossa, quando a luz atravessa ela, a luz abre. Essa que é a ideia. Fica mais fácil para vocês lembrarem quando verem esse tipo de questão. Tudo bem, gente? Entenderam aí? Sim. Sim, professor. Dá para ver esse quadro todo aqui? Dá. Dá. Dá, né? Dá para ver até o corredor, né? Big Brother aqui em casa agora. Vamos lá.
Então, se entenderem isso aí, a gente pode continuar, tá? Vamos ver aqui os elementos das lentes, olha lá. Dá uma olhada aí. Vou voltar aqui, pera lá, onde eu estava. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Eu posso continuar? Pode continuar. Pode continuar. Então, vocês têm aí do lado esquerdo uma lente de borda fina. Não sei se dá para ver que a pontinha dela é uma seta. A gente vai representar a lente de borda fina como sendo uma seta, né? Na ponta, a lente convergente, que é a lente A aí. E a lente B, essa seta está invertida, né? A borda dela é grossa, tá? Faz tipo um triângulo invertido nas pontas lá. Tudo bem? E aí, esses são os elementos aí. Dá uma olhada. É o seguinte, vou explicar com bastante calma aí, sem pressa para vocês entenderem. Vamos olhar só para a lente convergente aqui, olha lá. Vamos olhar só para a lente convergente. Toda lente, ela tem dois lados aqui. Não é igual ao espelho, né, gente? Vocês lembram que o espelho, ou os elementos estavam na frente do espelho, que no caso é o espelho côncavo, ou os elementos estavam atrás do espelho, que no caso é o espelho convexo. Porque tu só pode colocar o objeto de um lado do espelho, né? Não pode colocar um objeto atrás do espelho que você não vai ver a imagem, se o objeto estiver por trás. Então, o espelho, a gente só tinha um lado. A lente, não. A lente, ela tem dois lados. Qualquer lado que tu coloque o objeto, a luz que sai desse objeto vai atravessar a lente. Então, aqui a gente tem que desenhar os dois lados da lente. E aí ela vai ter o foco, que é aquela distância focal, que é o mesmo do espelho, só que no lugar do centro de curvatura do espelho que a gente tinha, a gente chamava de centro de curvatura, aqui a gente vai ter a letra A, que é chamada de anteprincipal, tá? É chamado de anteprincipal, tudo bem? Tá? E aí, o que acontece? Então, esse O é chamado de centro óptico da lente, tá? O foco é chamado, esse F é foco, você já conhece, não é novidade, né? E esse A está no lugar do centro, como se fosse um espelho esférico aqui, e esse A seria o centro de curvatura. A distância do A até a lente é chamada de raio. Lembra que o raio lá vale 2 vezes a distância focal, lá em espelhos esféricos. Tu vai utilizar a mesma ideia para cá, tudo bem? Só que, vem cá, no lado aqui, como a gente tem dois lados para a lente, né? A lente convergente, que é a lente de borda fina, que no caso essa lente A, aí, o que vai acontecer? Os elementos que tiverem para o lado esquerdo serão chamados de objetos. Então, esse foco aqui, ele é chamado de foco objeto, tá? E esse A, ele é chamado de anteprincipal objeto. Quando tu passa para o outro lado, eu vou colocar F' para diferenciar, e A', né? Que tem os mesmos nomes, só que tu não vai chamar de objeto, tu vai chamar de imagem. Então, o F' é chamado de foco imagem, e o A', ele é chamado de anteprincipal imagem. Tudo bem? Tá? E na lente divergente, que é a lente que tem do lado direito aqui, é só inverter a posição desses caras. O foco objeto e o foco e o anteprincipal objeto estão do lado direito da lente. E o foco imagem e o anteprincipal imagem estão do lado esquerdo. Por que isso, galera? É bem fácil de entender. Vocês acabaram de ver que na lente divergente, quando o raio de luz atravessa ela, em condições normais, ele não vai passar no foco, ele vai abrir. E o prolongamento dele que passa no foco. O prolongamento passa para esse lado aqui, né? Ele vem para o lado de onde a lente estava, né? Deixa eu voltar aqui para te entender, olha lá. Cadê o desenho? Aqui, ó, tá? Esse desenho aqui. Perceba o seguinte, olha lá. Na lente convergente, o foco imagem, ele está desse lado, porque quando a luz atravessa ela, ela vai convergir para esse lado. Então, isso aqui é um foco imagem, né? Só que na lente divergente, quando a luz atravessa ela, a luz abre. E aí, a direção desse raio aqui, que me interessa para localizar a imagem, a direção do raio que já atravessou a lente, o prolongamento dele vem para cá, ó. Para o mesmo lado que o raio incidente estava. Então, na lente divergente, o foco imagem e o anteprincipal imagem estão do mesmo lado em que a luz entra na lente, né? No caso, no lado esquerdo. Já na lente convergente, o foco imagem ele está do lado direito, né? O lado em que a luz emerge da lente. Então, esse foco aqui ele é real, porque são os próprios raios de luz que passam nele, e esse foco aqui ele é virtual, tá? Então, aqui, ó, vocês estão percebendo aí que a lente convergente, o foco objeto e o anteprincipal objeto estão do lado esquerdo.
e o foco imagem, por onde a luz vai efetivamente passar depois de sofrer refração na lente, estão do lado direito. O foco e o anteprincipal imagem, né? No lugar desse anteprincipal, se tu não quiser te confundir, tu pode colocar centro de curvatura, tá? Se te quiser, eu aprendi muito bem espelhos esféricos, eu posso usar as ideias de lá para aí? Pode, tá? A única diferença aqui é que lá, quando a luz bate no espelho, ela sofre reflexão, ela volta. Aqui não, quando a luz atravessa a lente, ela vai passar para o outro lado, ela vai sofrer refração. Então, o fenômeno aqui é refração, e o fenômeno lá em espelhos era reflexão. Mas as ideias aqui, vocês vão perceber que é a mesma coisa, até as imagens vão se repetir, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma pergunta aí? Tá dando para entender o que eu estou falando? Eu estou falando rápido? Como é que... Tá dando para entender? Então, são dois tipos de lente, a lente convergente, que é a lente de borda fina, e a lente divergente, que é a lente de borda grossa. Aqui, quando a luz atravessa ela, a luz vai sofrer refração, porque muda de meio, passa do ar para o vidro, né? E aí, na lente convergente, quando a luz atravessa essa lente de borda fina, a luz se concentra para o foco imagem. Toda vez que for imagem, tu vai colocar linha. Então, F', anteprincipal imagem é a linha. Toda vez que for objeto, vai ser só a letra sem esse linha, só para diferenciar, tá? Só que aqui é como se fosse o centro de curvatura do espelho. Tu não precisa colocar esse A. Se tu achar difícil, né? Se tu achar mais fácil lembrar a teoria como se fosse um espelho, tudo bem. Chama de centro de curvatura, vai ser a mesma ideia, né? A distância do centro para a lente aqui é 2 vezes o foco, que lá era o raio, né? O raio é 2 vezes a distância focal. Ele deve estar lembrado disso aí. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Na lente divergente, esses caras estão trocados, porque quando a luz atravessa uma lente divergente, ela abre. E aí, a direção com que esse raio de luz vai passar no foco é para cima. Então, esse foco imagem está desse lado aqui. Então, o foco imagem e o anteprincipal imagem na lente divergente estão do lado, do mesmo lado em que a luz entra na lente, o foco imagem e o anteprincipal imagem na lente convergente estão no lado do outro lado, depois que a luz atravessa lá, tá? E O é o centro óptico da lente, tudo bem? Bom, falando nisso aí, vocês lembram que quando eu fui explicar espelhos esféricos, para vocês, eu dei 4 tipos de raios para vocês, ensinei 4 tipos de raios para vocês, e desses 4 tipos de raios, eu disse que a gente ia usar só 2 para montar uma imagem. Vocês lembram disso ou não? Sim, a gente estava montando aquele tipo de imagem lá, olha, imagem real, virtual, direita ou invertida, maior ou menor, né? A gente vai usar as mesmas ideias aqui. Então, por isso que eu digo, se você aprendeu aquela parte de espelhos esféricos, a parte de teoria, né? Você vai tirar de letra isso aqui. Só um instante, rapidinho aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro caso aí, que é o mesmo caso lá do espelho. Mesmo caso do espelho. Vocês lembram que eu falei lá em espelhos esféricos? Todo raio de luz que entra paralelo ao eixo principal, ele se reflete na direção do foco. Aqui tu vai dizer que todo raio de luz que passa paralelo ao eixo principal, né? Ele refrata, você lembra que não ocorre reflexão aqui, a luz atravessa realmente a lente. Ele refrata-se na direção do foco, né? Do foco imagem, olha lá, porque é F', tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá. Quando o raio de luz ele entra paralelo ao eixo principal de uma lente convergente, de uma lente de borda fina, né, imersa no ar, ele vai refratar passando pelo foco. Só que na lente divergente, a gente viu que quando esse raio de luz atravessa uma lente de borda grossa, ela faz com que ele divija, que ele abra aqui. Então, tem que prolongar aqui para esse lado, né, para o raio de luz passar na direção do foco imagem. Mas pelo menos o prolongamento dele passa. Por isso que eu falei que esse foco aqui é real e esse outro foco aqui é virtual. Tudo bem esse primeiro caso aí, galera? Perceba que é o mesmo, é a mesma regra do espelho. Ah, então eu posso associar tudo que eu aprendi de espelho para cá? Sim. Pode associar tudo que tu aprendeu de espelhos esféricos para as lentes, que serão as mesmas coisas. Lembra que no espelho côncavo tinha 5 casos, né?
para a imagem, no espelho convexo só tinha um caso, aqui o espelho côncavo vai ser a lente convergente, vai ter 5 casos, e a lente divergente vai ser o espelho convexo, só tem um caso, e é o mesmo caso lá. Então, vai se repetir tudo que eu expliquei lá, tá? Vamos pegar outro caso aqui, uma outra situação, uma outra regra. Todo raio luminoso que incide alinhado com o foco, refrata-se paralelamente, né? Aí é o oposto, né? Se quando ele entra paralelo, ele refrata na direção do foco, se ele incidir na direção do foco, ele vai refratar paralelamente ao eixo principal, tá? Olha lá. Então, tá aqui a imagem mostrando. Quando o raio de luz passa pelo foco de uma lente, ao atravessá-la, ele vai ficar paralelo ao eixo principal. Então, desse caso, desse modo aqui no espelho, já no espelho, na lente convergente, e desse modo aqui na lente divergente, olha lá. Esse raio de luz, ele tinha a mesma direção do foco objeto. Lembrem que o foco objeto e o antiprincipal objeto estão do lado esquerdo na lente convergente, e o foco objeto e o antiprincipal objeto estão do lado direito na lente divergente. Então, o raio de luz, quando atravessa a lente na direção do foco objeto, ele refrata-se paralelamente ao eixo principal. Tudo bem? Eu vou ensinar 4 casos, a gente vai usar sempre 2 para montar as imagens lá. Terceiro, todo raio de luz que incide passando pelo centro óptico da lente, ele atravessa ela sem sofrer desvio. Esse é o mais fácil, se a gente puder usar sempre esse aí é o mais fácil de todos, né? Então, tu vai incidir o raio de luz exatamente no centro óptico, e aí ele vai atravessar, ele vai sofrer refração sem sofrer desvio. Dá uma olhada no desenho que tu vai entender, porque eu estou dizendo que é o mais fácil, olha lá. Então, se ele entrar aqui, o centro óptico é como se fosse o vértice lá do espelho esférico, tá? Aquele ponto onde é o vértice. E aí eu vou chamar de centro óptico. Se ele entra aqui, ele atravessa a lente sem sofrer desvio. Então, isso é o mais fácil. É só traçar um raio de luz na direção aqui do centro óptico e ele vai embora. Dessa forma, no espelho, na lente convergente, né? É tão parecido com o espelho que eu quero falar espelho. E dessa forma, na lente divergente. Então, repare que não muda nem na lente divergente, nem na lente convergente essa regra. Ele atravessou aqui, ele vai embora. Tá? Por isso que eu acho isso mais fácil. E último caso, 4º raio. Todo raio de luz que entra no antiprincipal objeto, né? Ele refrata-se, ele vai passar lá no outro antiprincipal, no antiprincipal imagem. Então, na lente convergente, vocês percebem que são os próprios raios de luz que atravessam esses antiprincipais, que seria, no caso do espelho, seria o centro de curvatura, né? Tá? Vocês lembram que lá no espelho eu dizia assim, todo raio de luz que incide na direção do centro volta sobre ele mesmo, né? Então, aqui, se ele entrou na direção do antiprincipal, ele tem que voltar na direção do antiprincipal. Só que nesse caso aqui, na ida, o antiprincipal é o objeto, e depois da refração, ele vai passar no antiprincipal imagem, tá? Aqui, olha lá, na ida ele passa na direção do antiprincipal objeto, e depois de sofrer refração, ele vai passar no antiprincipal imagem. Então, a gente vai representar aqui as lentes, a lente de borda fina com uma seta para fora, olha lá, tá vendo? E a lente de borda grossa com uma seta para dentro, para diferenciar as duas. Aqui seria uma lente convergente, se estivesse no ar, que seria uma lente divergente se estivesse no ar. Tá claro isso aí, galera? Respondam aí. Sim, professor. Eu tenho uma pergunta para vocês, já que só uns 3 estão falando aí. Se eu fosse queimar uma folha de papel, qual das 2 lentes eu usaria aí? Se ela fosse de vidro e estivesse no ar. Eu usaria essa lente de borda fina ou usaria a lente de borda grossa? A fina. De borda fina, porque ela vai concentrar a luz, né? Vocês já fizeram isso ou não? Com uma lupa, na casa de vocês? Sim, com lupa. Com lupa, mas também pode pegar o óculos da vovó e do vovô, tá? Aquele quando a pessoa tem... não é a pessoa que tem miopia, que a minha lente, a lente de quem tem miopia é desse tipo aqui, ó. Ela é divergente. Então, ela nunca vai concentrar a luz, a não ser que ocorra aquela exceção lá, né? Você pega uma lente de ar no vidro. Mas, em situações normais, como é que eu sei que a lente do meu avô é simples, é só tu olhar para o olho dele. Se quando ele bota o óculos fica grande, significa que a lente dele é uma lupa, né? Ela é desse tipo aqui, ela é de borda fina. Então, ela serve também para queimar uma folha de papel, concentrar os raios solares, né? Aquele pessoal que afasta para ler, pega um livro, pega um jornal e afasta um pouco para ler, que não consegue ver de perto, essa pessoa tem uma doença chamada
presbiopia ou vista cansada. Ela aparece a partir dos 40 anos na pessoa, né? Então, todos nós vamos ter isso aí. Quando a gente for estudar defeitos da visão, eu vou ensinar isso com detalhes aí. A gente vai precisar dessas lentes aí de novo, que a gente está aprendendo agora, tá? São aqueles óculos que deixam o olho da maior. pessoa menor, professor, quando a gente Não, coloca? menor é miopia, igual eu. Quando tu olha para a pessoa, seu olho está menor, quando ela bota o óculos, é porque ela tem dificuldade para ver de longe, ela é míope. Ah, tá. Quando ela bota o óculos e o olho fica maior, aí já é esse que eu estou falando. Quando ele amplia a imagem, tá? Tudo bem? Quando o olho fica grande, significa o quê? Que a pessoa tem dificuldade de ver de perto, por isso que ela afasta o jornal, ela afasta o livro para ler. Certo? Tá claro isso, gente? Sim. Sim, professor. Então, eu ensinei 4 raios. Desses 4, vocês vão precisar só de quantos que eu falei para montar as imagens? 2. 2. E aí, se eu quisesse parar a aula aqui e dormir, eu estaria satisfeito. Por quê? Porque daqui para frente, tudo que eu vou falar aqui, vocês já viram, vocês sabem. Porque é só tu comparar essa lente de borda fina com o espelho côncavo. Se tu aprendeu naquele dia lá a aula de espelho côncavo, a imagem virtual, direita, né? E o espelho convexo, virtual, direita e menor, né? E no espelho côncavo, 5 casos, eu vou falar as mesmas coisas que eu falei lá agora aqui para ti, né? Só que o espelho côncavo vai ser essa lente de borda fina, ele vai ter os 5 casos, e a lente divergente vai ser o espelho convexo, né? Que só tem aquele caso, que é o espelho de garagem, de farmácia, né? De loja. Quer ver? Olha lá, vamos observar aqui, né? Vamos construir. A lente, vamos começar na lente que dá mais trabalho, que é de borda fina. Ela tem 5 casos, né? E aí lembram que o primeiro caso lá de espelho côncavo, sempre compara a lente de borda fina com o espelho côncavo, tá? O primeiro caso é quando o objeto está mais longe. Vocês estão vendo uma vela aí bem longe, né? Tá? E aí tu vai traçar 2 raios. Dos 4 que eu mostrei, tu só precisa de 2. Todo raio paralelo ao eixo principal, ele refrata-se na direção do foco. Todo raio de luz, a gente sempre vai usar esse daqui, então é mais fácil, ele atravessa o centro óptico sem sofrer desvio. E aí você percebe que esses 2 raios de luz se cruzaram nesse ponto, né? Não houve prolongamento. Como não houve prolongamento, essa imagem ela vai ser real, invertida e menor. Que é o primeiro caso lá do espelho côncavo, né? Quando o objeto está antes do centro de curvatura. Eu já falei para vocês que vocês podem chamar esse ante principal de centro de curvatura para fazer a associação com o espelho côncavo, tá? Tudo bem? E aí, o primeiro caso, real, invertido e menor. Se tu fores olhar na tua apostila de espelho côncavo, o primeiro caso é quando o objeto está antes do centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor. Tudo bem, galera, esse primeiro caso? Sim, professor. Se ela é real, invertida e menor, e tu vai usar a mesma regra que a gente usou para o espelho côncavo. O segundo caso, como vai ser a imagem? Como era lá no espelho côncavo? Quem sabe? Quem estudou? Ela é primeiro menor, depois ela fica como? Maior. Não. Ela é menor. Antes de ser maior, ela tem que ser o quê? Ela está aumentando de tamanho. É o segundo caso que eu vou agora. Como se eu colocasse em cima do centro de curvatura. Qual vai ser o segundo caso? Isso, tem como falar um pouco mais alto que eu não tô entendendo nada aqui. Oi? Tem como se eu falar um pouco mais alto que eu não tô conseguindo entender nada aqui. Não tá entendendo? O pessoal tá me ouvindo aí? Sim. Tá baixo para vocês Sim, também ou não? Não, tá normal. Não, tá normal. Acho que é o problema do colega aí, então, né? No fone dele. Mas eu vou falar mais forte aqui para ele, tá? Então, olha lá. No primeiro caso, vocês estão vendo que a imagem vai ser real, invertida e menor. Tudo bem? Certo? No primeiro caso, a imagem é real, invertida e menor. No segundo caso, eu coloquei antes do ante principal aí, tá? No segundo caso, eu vou colocar sobre ele. Aqui na foto eu já não estou chamando de ante principal, estou chamando de centro de curvatura, porque é a mesma ideia. Beleza? Tudo bem? E aí, o que acontece? Se eu coloco sobre o centro de curvatura, a imagem ela vai ser real, invertida e igual. Antes dela ser maior, ela tem que ser igual, do mesmo tamanho. Que é o segundo caso, né?
é o segundo caso lá do espelho côncavo. Lembra que essa lente, a lente convergente, ela se assemelha ao espelho côncavo. Beleza? Tá entendendo, Vinícius? Dá para ouvir melhor? Tá melhor? Ah, eu vou ouvir melhor. Tá. Então, esse segundo caso é como se fosse o segundo caso lá do espelho côncavo, né? Tudo bem? Então, eu coloquei sobre o centro, a imagem vai aparecer sobre o centro lá do outro lado. E aí ela vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Agora, me respondam aí, o terceiro caso, ela já foi real, invertida e menor, ela já foi real, invertida e igual. Qual vai ser o caso agora? Eu acho que seguindo a lógica, acho que seria real, invertida, maior. Sim. É o mesmo do espelho côncavo lá. Olha lá. Agora eu vou aproximar um pouco mais, né? Aí vocês estão vendo que a imagem ela é maior lá do outro lado. Olha lá. Traça os dois raios de luz, o paralelo. Ele vai refratar na lente na direção do foco. E o raio de luz que atravessa a lente pelo centro óptico, ele não sofre desvio. E aí você percebe que a imagem formada lá do outro lado, ela é real. Por que ela é real? Porque não houve prolongamento. São os próprios raios de luz que estão se cruzando. E ela é invertida, porque sempre que é real é invertida, tudo isso que eu estou falando aqui, eu falei lá em espelho côncavo para ti, tá? E o tamanho dela, compara aí a imagem que está desse lado direito com o objeto lá de onde a luz saiu. Ela é maior que ele, né? Então, esse é o terceiro caso. Qual é o próximo caso aí? Eu vou colocar sobre o foco. Como era a imagem sobre o foco no espelho côncavo? Bora ver aí, quem lembra? Já esqueceram lá de espelho côncavo? Era o quarto caso, quando eu colocava o objeto sobre o foco. Como era a imagem, turma? Ninguém lembra? Significa que não estão estudando, né? Acho que só pegaram lá e fizeram a atividade e mandaram. Olha lá. Se eu coloco sobre o foco, os raios de luz eles saem paralelos, eles não vão se cruzar nem na frente da lente, nem atrás da lente. Então a imagem ela é chamada de imprópria, igual como a gente fez lá no espelho côncavo, né? Que é o quarto caso aqui. Então, toda vez que eu coloco o objeto sobre o foco de uma lente convergente, né, a imagem ela é imprópria, não forma-se imagem. Tranquilo isso aí, turma? Quem não lembrava, lembrou agora? Sim, professor. Beleza? Então, esse é o quarto caso. E o último caso, eu vou colocar o objeto, que é esse menorzinho aqui, entre o foco e o centro óptico da lente, tá? Tudo bem? E aí, quando eu fizer o traçado dos dois raios que eu ensinei para vocês, a imagem, aqui, quando a luz atravessa a lente, ela vai abrir, né? Elas não vão se encontrar. E aí, tu tem que prolongar aqui, ó, atrás do objeto. E aí, forma a imagem atrás dele, virtual, direito e maior, que seria o quinto caso lá do espelho côncavo, né? Que é o espelho do dentista, lembra? Então, aqui a imagem aparece ampliada. Ela é virtual, ela é direita e ela é maior. Tudo bem? Esse caso aí. Certo ou não, galera? Deixa eu colocar aqui uma aplicação aqui desse para vocês, que é importante. Espera lá. Pegar uma foto aqui. Da apostila mesmo de vocês. Espera lá. Vamos pegar aqui. Nesse caso aí é que ela está funcionando como lupa, como lente de aumento, olha lá. É lente de borda fina, tá? Só pegar um desenho que está na apostila que eu mandei para vocês, eu vou colocar aqui, quando eu explicar isso, o aluno ele perceber aí o que eu estou falando. Olha lá. Esse caso é esse aqui, olha. Pronto.
Olha lá, galera. Então, quando a lente ela é uma lupa, né? Ela tem borda fina. Então, ela amplia aqui. A imagem ela é virtual, direita e maior. O que está ocorrendo com essa vela aqui, olha lá. Tá? Então, esse caso aqui é o exemplo de do tipo de imagem que eu vou ver numa lente convergente, quando eu coloco o objeto entre o foco e o centro óptico da lente. Tudo bem, galera? Entenderam os 5 casos aí da lente convergente? Sim, professor. Sim. Beleza? E a lente divergente, vai ter 5 casos também ou não? A lente divergente? Não, ela vai ser igual ao espelho convexo. Como era lá no espelho convexo, quando tu entra no ônibus, numa loja, numa farmácia, numa garagem de prédio. Como é lá a imagem? Ela é virtual, ela é direita, ela é menor, né? A gente parece menor, né? Então, a lente divergente, que é a lente que eu estou usando aqui no meu óculos, ela deixa o meu olho menor. Quando tu olha para uma pessoa e tu vê ela com o olhinho, ela tem miopia, ela tem dificuldade de ver de longe, né? Então, a lente divergente, ela só tem um tipo de imagem. Qualquer posição do objeto, a imagem ela vai ser virtual, ela vai ser direita e ela vai ser menor, tá? Que é esse caso aí. Vamos lá na apostila de vocês, pegar a foto e colocar aqui no slide. Espera lá. Uma lente divergente, olha lá. Essa daqui, tá boa. Aí, pronto. Dá uma olhada aí, olha lá. Então, qualquer posição que tu coloca o objeto aqui, sempre a imagem ela vai ser assim, numa lupa não, uma lente de borda grossa. Ela vai ser virtual, direita e menor. Vocês conseguem ver isso aqui nessa foto que eu coloquei do lado. Essa foto tem na apostila que eu enviei para vocês lá, tá? Tudo bem? Então, quando eu olho para uma lente que a imagem aparece virtual, direita e menor, eu já sei que ela é divergente. É a mesma lente que o pessoal que tem miopia usa. Tá claro isso aí, galera? Sim. Então, qual é a lente mais fácil aí? É a divergente, porque ela só tem esse caso, virtual, direito e menor. A lente convergente tem os mesmos 5 casos na mesma ordem do espelho côncavo. Primeiro caso, real, invertido e menor. Segundo caso que a gente viu, real, invertida e igual. Terceiro caso, real, invertida e maior. Quarto caso, sobre o foco, a imagem é imprópria. E quinto caso que a gente viu, ela vai ser virtual, direita e maior, que é o caso aqui anterior. Olha lá. Aqui, esse caso aqui. Tá? Imagem virtual, direita e maior. Então, são 5 casos na lente convergente, né? E apenas esse caso aqui na lente, o quê? Divergente. Todos entenderam isso aí, turminha? Sim. Sim. Beleza? É claro que quando vocês forem fazer o dever lá na apostila para me enviarem a atividade, vocês vão ler de novo. Lá na apostila está explicando tudo isso, todos os casos. A apostila tem 6 páginas, porque eu não quis colocar resumo, eu coloquei tudo lá para vocês lerem. Então, se vocês lerem, se vocês lerem ainda hoje, que é o ideal, né? Para que você armazene isso na tua memória de longo prazo, você vai lembrar. Se você pegar a apostila para estudar só amanhã, só vai reter 20% do que tu viu hoje. Só vai lembrar de 20% do que eu estou explicando. Se tu ver daqui a uma semana, só vai lembrar 5%. Se tu ver daqui a mais de uma semana, tu não vai lembrar mais nada. Por isso que vocês não lembravam mais dos casos lá do espelho côncavo, que vocês deixaram de estudar há mais de 2 semanas sobre ele. Acho que leram só quando foram para fazer, quando foi para fazer a atividade. Se a gente faz, existem estudos que comprovam que se você, as aulas que você assistir naquele dia, você tem que estudar naquele, você tem que revisar no mesmo dia, né? E aí você vai deixar uma cicatriz no teu cérebro, que a gente chama de memória de longo prazo. E aí tu não vai esquecer. Não tem coisas que aconteceram faz muitos anos com você, você ainda lembra? Tem coisas que aconteceram menos de uma semana, pode ter acontecido ontem. Se eu perguntar tudo como foi teu dia todo ontem, tem coisa que tu já não lembra mais que aconteceu, né? Porque você não gravou, aquilo não marcou para você, não teve um impacto grande no teu cérebro. Então, situações que marcam a gente lembra. Eu tenho memórias quando eu tinha 10 anos, mas tem coisas que aconteceram ontem que eu não lembro mais, né? Então,
eu ainda vou mostrar para vocês isso, um documentário, uma palestra sobre isso aí, como a gente deve estudar, né? Como o nosso cérebro aprende, tá? E aí, lá diz exatamente isso. Matéria vista num dia tem que ser revisada no mesmo dia, para que o teu cérebro retenha. Tudo bem, galera? É mais vocês que são vestibulandos. Deu para entender aí? Sim. Usem essa estratégia. Sempre estudem no mesmo dia que o aluno diga, vou fazer um Sim, horário de estudo. professor. Teu horário de estudo deve ser conforme o horário de aula, né? E também, óbvio, conforme já a quantidade de tempo que tu vai estudar deve ser conforme a tua dificuldade, mas o teu horário de estudo ele deve ser feito conforme o teu horário de aula. Então, se hoje tu vai ter aula de física, de matemática e de história, de tarde ou de noite tu tem que revisar física, matemática e história, tá? Aí amanhã tu vai ter outra coisa que tu já vai estudar. Aí, o que é que eu vou estudar mais? Não sei. Se tiver mais dificuldade de física, estuda mais física. Se tiver mais dificuldade de matemática, leva mais tempo com matemática. Mas você deve revisar no mesmo dia o conteúdo que foi visto naquele dia, tá bom? Vamos lá. Dá uma olhada nessa questão aí. Enquanto vocês fazem, vou pegar uma água. Podemos fazer, galera? Sim, professor. Vamos lá. Um menino usa uma lente para queimar um pedaço de papel através da projeção da luz do sol. Qual das lentes abaixo tem o perfil adequado para ele queimar, para ele fazer essa brincadeira? Qual tu marca? Se tivesse que escolher dessas lentes, qual tu vai escolher para queimar uma folha de papel? Ah, Tá. Por que A? Porque parece que é mais. Porque a borda mais. dela é fina, né? Ela é uma lente convergente, não é isso? Uhum. exatamente. Porque ela tem borda fina. A gente sempre usa de borda fina se a lente for de vidro ela estiver no ar. Tudo bem? Tranquilo isso aí, galera? Foi molezinha essa. Moleza aí. Se botar na prova, essa aí ninguém erra. Olha lá. Resposta Na aí. prova. O Não menino erra, deve. de natureza. Hein? É O capaz menino de deve errar, porque usar. é natureza. Não entendi o que ele falou. Digita aí, Vinícius, a tua pergunta. Era só a Tá chiando. resposta que o Igor falou aí, professor, porque tá cortando aqui, eu acho. Ah, é. Isso. Tá chiando um pouquinho. O menino deve usar, mas você entendeu, né, Vinícius? Entendeu, entendeu? Então, lente de borda fina que concentra a luz. Então, a resposta, o menino deve usar uma lente convergente. Letra A, a resposta. Dá uma lida nessa charge aí, que a gente vai... Eu vou mudar o slide. Aí é sobre o Sherlock Holmes, né? Analise o cartão a seguir. Aí o Sherlock Holmes fala assim, elementar, meu caro Watson, tá? Aí ele fala assim, você está queimando as provas, porque a luz que está entrando pela janela está passando pela lente dele e queimando todas as provas que ele está investigando lá, tá? Tudo bem? De acordo com a situação descrita no cartão, a lupa possui uma lente. Qual você marcaria aí?
Qual está correta aí? A lupa é que tipo de lente? Convergente ou divergente? É convergente. E as provas, para elas serem queimadas, elas têm que estar em qual ponto? No foco? No foco, porque todo raio de luz, quando B. atravessa a lente, ele converge para qual direção, né? Para o foco? B. B. Resposta, letra B. B, olha lá. Convergente, as Letra provas. B. B. Deu para entender? Todo mundo aí, essa? Sim. Eu sou a letra era A ou é B, professor? Presta atenção. B. Olha lá o que está escrito na letra A. As provas estão localizadas no raio. Está errado, não é letra A. Né? As provas estão localizadas no foco, porque todo raio de luz paralelo, a gente viu, quando ele entra paralelo, ele refrata Eu vi que a na letra B. direção do foco. Né? Ele tem que passar pela direção do foco. Então, a resposta é a letra B de bola. Posso passar outra? Todos entenderam essa? Entendeu. Nenhuma dúvida, filhotes? Não. Vamos lá. Dá uma lida nessa e na charge aí. Quando eu puder fazer, me avise. Puder explicar, Já pode. tá? Em uma alusão ao episódio em que Arquimedes teria usado uma lente para queimar as velas dos navios, utilizando a luz solar, até Ó, mostrei isso. professor, tô tirando que vai Botafogo aí, professor. Pior, né? É, mas o Botafogo aí também. E não acaba com o meu time não, professor. O Botafogo já foi time grande, né? Tempo do Garrincha. Papai era Tá Botafogo. uma lástima agora. Botafogo só foi time grande antigamente. Igual o Flamengo, só parece que surgiu de 2019 para cá. A gente não ganhava nada, agora todo mundo é Flamengo. Olha lá. É uma alusão ao episódio que Arquimedes teria usado uma lente, né? Para queimar as velas de navios utilizando a luz solar. O cartunista Maurício de Souza fez a seguinte tira. Para que time você torce, lente de aumento? Para nenhum, Bidu. Só quando o sol bate em cima de mim, aí eu sou o Botafogo. Vocês entenderam aí a piada ou não? Não entendi. Sim. Professor, Sim. fazer essa. Para ela ser Botafogo, ela é uma lente convergente ou divergente? Divergente, professor. Convergente. Borda fina ou borda grossa? Fina. Borda fina. Pronto. Roda fina. E é isso que ele fina. vai perguntar para ti, olha lá. Sabendo que essa lente está imersa no ar, ou seja, é o caso normal, pode-se afirmar que ela é do tipo plana, côncava, biconvexa ou côncavo-convexa. Professor, não lembro mais. Pois é, no início da aula eu dei todos esses nomes aí para vocês, né? Tá? Eu falei para vocês, por exemplo, que a lente de borda fina, o final da palavra dela é convexa. Certo? Como essa aqui. Essa aqui é uma lente biconvexa, olha lá. Quem chegou atrasado na aula, eu dei o nome de 6 tipos de lentes, tá? Depois você olha na sua apostila ou no vídeo, que você vai assistir mais tarde, na hora da novela, né? Então, essa aqui é uma lente biconvexa, porque ela tem duas partes convexas, tá? Então, a resposta correta aqui seria essa daqui, olha lá. Tá? Tudo bem? Uma lente biconvexa porque ela tem que ter borda fina. Onde é que está isso, professor? Para quem chegou depois, deixa eu mostrar aqui. Lá no início da aula, acho que foi o primeiro slide que eu dei aqui, que eu estava dando o nome das lentes para eles. Ó. Onde é que está? Está bem aqui, ó. Aqui eu estava dando o nome das lentes aí, ó. Quando a lente tem borda fina, o final da palavra do nome dela é convexa. Como essa lente aqui
ela tem duas partes convexas, ela vai ser chamada de biconvexa. Essa daqui tem uma parte plana e uma parte convexa, olha lá. Uma parte dela é plana e outra é convexa. Qual nome eu vou chamar primeiro? Tu vai olhar para a ponta dela. Se for borda fina, sempre a palavra convexa vem por último. Então, eu vou chamar plano convexa. Essa daqui, ela tem uma parte côncava, que é essa parte cavada aqui, ó, e uma parte convexa. Então, como é que eu vou chamar? Côncava convexa ou convexa côncava? Eu vou olhar para a borda dela. Se a borda é fina, a palavra convexa vem por último. Então, ela vai ser côncavo convexa. Aqui do lado tem uma lente oposta a ela, olha lá, né? Ela também é uma parte côncava e uma parte convexa. Só que ela é borda grossa. Então, eu inverto aqui o nome, né? Então, quando eu tiver borda grossa, o final da palavra que é côncava. Tudo bem? Então, isso aqui são os nomes das lentes, a gente vai dar conforme a borda dela. Se for borda fina, o final da palavra é convexa. Se for borda grossa, o final da palavra sempre é côncava. Dá uma olhada aqui, tá? Aí vocês vão olhar depois isso com calma, lá na apostila ou na aula, quem for assistir mais uma vez, né? Então, a resposta dessa daí seria a letra C, porque a gente está procurando uma lente de borda fina, né? Que é a lente que bota fogo. Então, resposta biconvexa, letra C. Tá claro isso aí, galerinha? Sim, professor. Entendeu? Não é difícil lentes, não, né? Tem alguns Não, detalhes. é só o nome que confunde, professor. Muito nome. Mas se tu pegares, eu te garanto, se tu pegar, para ler essa apostila aí, tu leva 20 minutos, 10 minutos. Se tu pegar ela e ler, depois da minha aula, né? Ainda hoje ela, tu vais ter muito mais facilidade quando for rever esses exercícios lá. Vou meter esse olho, professor. Vou meter esse olho. Só depois que eu terminar de trabalhar aqui. Isso, não tem problema. Sendo hoje ainda, pode ser até de noite. Olha lá, dá uma olhada nessa daí. Já deu tempo de ler? Já. As figuras abaixo representam Já. raios solares incidentes sobre 4 lentes distintas, tá? Tem 4 lentes aí, tá? Bem, 1, 2, 3 e 4. Deseja-se incendiar um pedaço de papel, concentrando a luz do sol sobre ele. A lente que deveria ser mais efetiva para essa finalidade, se tu quer Seria a queimar... letra B, professor. Qual das lentes? 1, 2, 3 ou Letra 4? B. 2. 2. 2. Vou só acertar aqui, não já dá prova eu erro. Tá muito difícil isso aí, tá? Não. Ah, não, Tá professor, fácil. esqueci. Tá mamão também. com açúcar. Não. Isso cai no vestibular, isso aí. Caiu... Olha onde Mas foi. aí, professor, essa mão com açúcar, tudo que parece ser fácil, na verdade não é, porque depois vai dificultando. Não, depende. Só vai dificultar se você não estudar. Se vocês estudarem. Não tem aquele aluno que estudou para uma prova, se matou e tirou 0. Não. Se ele estuda, ele vai ter a recompensa dele. Agora, a gente não pode não estudar e querer tirar nota boa. Aí fica difícil. Se a gente estudar, a gente consegue. Tá? Então, Só uma pergunta rápida antes de terminar essa fala, matéria. Vinícius. Todos aqueles exercícios estão valendo ponto ou estão valendo a prova? Vale a prova. Ó, depois eu chamo o senhor no PV aquele assunto lá que eu falei pro senhor. A essas atividades é uma forma de a gente avaliar. Quando o governo falar, a direção da escola falar, e aí? Quem passou, quem não passou? Eu vou olhar quem fez as atividades. Se o cara fez todas, ele tem nota máxima. Se ele fez metade, ele tira 5. Se ele fez 30%, ele vai tirar 3 na prova. Entendeu? Se eu entreguei 10 apostilas
e o cara mandou para o meu e-mail só 3, a nota dele é 3. Se ele fez as 10, a nota dele é 10. É importante vocês fazerem, né? A gente não sabe quando vai acabar isso. A gente não tem ideia, né? Enquanto não tiver vacinado todo mundo. Então, a forma que a gente tem de avaliar é vocês assim. Vai ter professor que vai querer passar a prova. Eu não vou. Para mim, é só esses trabalhos aí. Eu só vou passar a prova quando a gente estiver na sala de aula, normal, estudando normal de novo. Tá? Então, por aqui vai ser só essas atividades. Vocês fazendo as atividades, se esforçando, fazendo o dever, perguntando, para mim, vocês estão todos passados já. Tá bom? Vamos lá. Não vou reprovar ninguém, não. Dá uma olhada nessa questão aí. Na aula de hoje não tem cálculo, é só teoria. Na próxima aula que eu der lentes, eu vou dar aquelas fórmulas que a gente estudou lá em espelhos, e a gente vai fazer o cálculo. Hoje é só essas teorias. E da apostila também é só teoria? Ou vai ter o cálculo? Sim. Não, essa de hoje é só teoria. Quando eu der uma aula de cálculo, aí vai ter a apostila com fórmula. As questões da apostila são todas em duas. Isso. Igual como eu fiz de espelho, tu lembra que de espelho eu falei só? Sim, sim. A parte teórica, que era o tipo de imagem, na outra aula eu dei as fórmulas. Assim que eu vou fazer com lentes. Uma é grande, tem que dividir em duas. O que está acontecendo com essa imagem aí, que ele está mostrando? A imagem, ela é maior ou menor? Tu está olhando a lente? Maior. Maior. Ela é real ou ela é virtual? Ela é real, você está usando a lente para mostrar as palavras. Isso. Só que ela não é real, porque ela não está invertida. Sempre que é real, fica de cabeça para baixo. Dá para ler aí a palavra concisão. É isso? Na figura a seguir, em relação ao instrumento óptico utilizado, as características da imagem formada, é possível afirmar que essa imagem, ela é... Olha lá, essa imagem é uma lupa, uma lente de aumento aí. Ele está aumentando para ti. Então, essa imagem, ela é... Só tem um caso, né? Aliás, tem 5 casos esse caso aí. Esse é o último. Essa imagem, ela é virtual, ela é direita e ela é maior. Sempre que ela aparecer direita, que ela não aparecer de cabeça para baixo, ela é virtual. Ela só vai ser real se ela aparecer invertida aí. Se tu vê a imagem invertida, aí ela é... Quer dizer que só é real se ela estiver invertida, tipo assim, escrito ao contrário, né? Cabeça para baixo. Ah, tá certo então. Tá? Se aparecer escrito de cabeça para baixo, ela é real. Se aparecer ela assim, normal, ela é virtual. Então, nesse caso, ela é virtual, direita e maior. Qual a resposta aí? Não é a letra A. Não é a letra C. Porque na lente divergente, que é a lente que eu estou usando, nunca meu olho vai aparecer aumentado. Acho que é letra B. É letra B, Letra né? B. Ela é... O professor tá até Só falando B. que letra B, isso não é A, não é C, é a B, né, professor? É. Não, mas poderia ser a D ou a E, olha lá. Oxe, mas pô, já não apareceu aqui, professor, só apareceu É, duas. agora vai aparecer já. Não é a letra D, porque ele está dizendo que é real. E a letra E, por que não é? Formada por uma lente convergente, está certo. Com objeto colocado sobre o foco. Vocês lembram que quando eu coloco sobre o foco, a imagem ela é imprópria, ela não aparece? Aí ele está dizendo que o objeto foi colocado sobre o foco. Isso que está errado. Quando ela é sobre o foco, a imagem é imprópria. Então a resposta seria qual aí? A letra B, professor. A B. Imagem virtual é o último caso, né? Virtual, direito e maior, né? Com o livro, com o objeto, no caso o livro aí que ele está mostrando, colocado entre o foco e a lente. Então a resposta está aí, olha lá. Virtual, formada por uma lente convergente, né? Com o livro, né? Que é o objeto, no caso, colocado entre o foco e a lente. Tudo bem? Na apostila de vocês tem 10 questões, eu expliquei 5 aqui para vocês. Vocês vão fazer essas 10 e vão mandar para mim por e-mail.
Tudo bem? Ei, professor, acho que é o meu e-mail que tá com problema, professor, porque eu já não consegui mandar para nenhum dos professores aqui. Estou usando o e-mail de outra pessoa para enviar. Ah, sempre que tu mandar, tu manda um e-mail. Eita. Peraí, rapidinho. Quando você Eu falei mandar, pro senhor, né, que eu tava conseguindo se você enviar. mandar, você manda por outro e-mail, mas você identifica lá teu nome e a turma, certinho, não tem problema. E galera, tira print aí dos alunos que estão online aí para fazer a frequência. Alguém tira print e joga lá no grupo, tá bom?